França, o país mais visitado do mundo, com seus icônicos pontos turísticos como a Torre Eiffel. A nação europeia é reconhecida por sua beleza, mas não só por isso. Afinal, a França também é um país marcado por outras características além de sua beleza. Uma delas é o ânimo de sua população de sair para as ruas ao menor sinal de qualquer coisa que a desagrade. Mas por que os franceses estão sempre tão insatisfeitos com os rumos do próprio país? O país do iluminismo e da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo e da Champs-Élysées. Com uma história tão rica e uma beleza tão marcante, seria chover no molhado dizer que a França é provavelmente o país amado do mundo por aqueles que não moram lá. Afinal, por vários anos figurou entre os mais visitados. O lema revolucionário, liberdade, igualdade, fraternidade, é bradado a plenos pulmões pelos franceses há mais de 3 séculos. E parece que o espírito revolucionário nunca deixou de existir. Um lar de ideais. A França invoca para si o mérito de abrigar o povo que ajudou a iluminar o mundo e livrá-lo do suposto obscurantismo da era medieval, ou, segundo alguns idealistas desvairados, da Idade das Trevas. Mas o que os franceses reivindicaram na Revolução de Maio de 1789 já foi atingido há algum tempo, certo? Afinal, a França tem um IDH de dar inveja a muitos países, como o próprio Brasil. Mesmo assim, seus habitantes vivem com um sentimento de insatisfação que parece não mudar. Geração após geração, os franceses ganharam a fama de protestar por tudo. Contra aumento de passagem de ônibus e metrô, contra isolamento social, contra a vacina, contra produtos agrícolas vindos do Mercosul, principalmente do Brasil, até mesmo contra a polícia. É exatamente isso. Em 2018, os franceses foram às ruas clamar pelo fim da polícia. Dá para acreditar? Hoje, o país é chefiado por Emmanuel Macron, um político que não inspira muita paixão em seus defensores e é fortemente detestado por seus críticos. E se isso já era verdade antes, se tornou ainda mais agora. No dia 16 de março, Macron invocou o artigo 49.3 da Constituição Francesa para aprovar a reforma da Previdência sem consultar a Assembleia Nacional, Câmara Baixa do Parlamento francês. E a única forma de barrar esse recurso seria a aprovação de uma moção de desconfiança contra o governo, que teria que ter sido feita dentro de 24 horas, rejeitando a implementação da lei e forçando a dissolução do Congresso e a convocação de eleições antecipadas. Pois é. Foi a esse ponto que chegou o poder executivo francês. O parlamento nem tentou emplacar essa moção, por entender que isso causaria ainda mais problemas ao país do que eles já têm no momento. Mas você deve imaginar que reformas da Previdência tendem a ser bastante conflitantes no mundo todo, trazendo muita dor de cabeça aos políticos que as estão propondo por serem bastante impopulares. E a França é só mais um exemplo. Ao contrário do que aconteceu no Brasil em 2019, quando durante a tramitação da nossa mudança de regras previdenciárias, uma parte considerável da população brasileira foi às ruas, apoiando as alterações da aposentadoria. Isso se deu muito por conta de um esforço por parte do governo para informar a população que a reforma era não apenas necessária, como urgente e benéfica no longo prazo, que ela evitaria o colapso do setor previdenciário e uma enorme crise fiscal, além de tornar viável a aposentadoria para gerações futuras. O ministro da Economia à época, Paulo Guedes, e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, chegaram a fazer aparições em atrações de rádio e TV bastante populares, tais como o programa do Ratinho no SBT, ou com Luciana Gimenez, um esforço para alcançar vários setores da sociedade e explicar a necessidade e a urgência da aprovação da nova Previdência. Nessas ocasiões, tanto Bolsonaro quanto Guedes se valiam de exemplos simples, como o do orçamento de uma casa, para explicar como funcionam as nossas contas públicas. Mas, ao contrário do que aconteceu no Brasil, o governo da França, além de não ter se esforçado em nada para conscientizar a população da necessidade da reforma, vinha a cada dia aumentando mais o tom contra quem já estava nas ruas há dias se manifestando contra a mudança de regras. E essa mudança consiste em, basicamente, elevar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030, além de antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos, e não 42 como é atualmente, para que o beneficiário receba o valor integral da pensão. Críticas ou elogios ao projeto à parte, fato é que 2/3 da população francesa são absolutamente contra a alteração previdenciária de Emmanuel Macron. De 19 de janeiro deste ano, ao momento em que esse vídeo está sendo produzido, já foram registrados mais de 9 ondas de protestos para impedir sua aprovação, além da paralisação dos serviços de coleta de lixo há quase 2 semanas.
No último, que tem esse registro até aqui, ocorrido 16 de março, milhares de trabalhadores e estudantes franceses erguiam cartazes chamando o presidente de assaltante do século. E com os dizeres, a coisa vai explodir. Macron não chegou sequer a se reunir com os líderes sindicais, o que foi interpretado como uma prova do seu autoritarismo. Na ocasião, ele disse que não existia a menor possibilidade de ele não fazer a alteração das regras de aposentadoria. A gente entende que quase toda mudança nas regras da Previdência são delicadas e motivo de protesto. Mas isso se torna ainda mais conveniente quando acontece na França, país cuja população tem no ato de protestar um hobby. Mas por que um país com altíssimo IDH tem uma população tão insatisfeita? O escritor Sylvain Tesson afirmou certa vez que a França é um paraíso povoado por pessoas que acreditam que vivem no inferno. Esse é o paradoxo francês. Um dos lugares com maior bem-estar social do planeta, um dos mais igualitários e com menor índice de pobreza e maiores expectativas de vida da Europa. De quebra, ainda conta com paisagens estonteantes e uma arquitetura de tirar o fôlego. Para muitos, o lugar mais bonito da Terra. Eu me confesso que ainda não conheci cidade mais linda que Paris, e conheço algumas poucas dezenas de países. Mas o que é estranho é que com todos esses atributos, a França é um país onde os níveis de infelicidade são tão altos. O economista norte-americano Arthur Brooks, da Universidade de Harvard, detectou em pesquisas um alto nível de inveja social na Europa em geral e na França em particular. Ele prosseguiu dizendo que a inveja é um verdadeiro câncer para a felicidade. Segundo outra economista, Claudia Senik, a França se sente particularmente inquieta sobre seu destino coletivo. E como isso poderia não ser verdade? O país é o berço do iluminismo e espalhou para o mundo os ideais de igualdade com a Revolução Francesa. Antes disso, foi a terra natal de grandes filósofos que influenciaram a política mundial, inclusive a do nosso dia a dia. O conceito dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, coexistirem separada e harmonicamente, veio de Montesquieu, um francês. Um país que contribuiu muito para o mundo ser como é. Para o francês, nunca nada é suficiente. Deve haver um progresso constante em direção ao futuro de uma humanidade igualitária. Mas quando essa igualdade chega, ele não fica tão contente, pois então todos têm a mesma coisa, ele não se destaca dos demais. Se outro tem, é ainda pior. Uma afirmação controversa, sem dúvida, mas o sentimento de ser francês é um sentimento controverso. Afinal, é de conhecimento público que o francês não gosta nem mesmo de falar outro idioma que não sua língua materna. E isso vem de uma nação que é a mais visitada do planeta, ou seja, que supostamente está acostumada com turistas que falam várias línguas. Mas existe uma fama internacional de que os franceses não são fãs de turistas, especialmente os de Paris, a cidade mais visitada do planeta. Razão pela qual a França arrecada cerca de 90 bilhões de dólares por ano. A Cidade Luz recebe cerca de 47 milhões de visitantes anualmente, um dado que contrasta com a má fama do parisiense, considerado como um povo pouco hospitaleiro. O mau humor do parisiense levou até mesmo o moderníssimo aeroporto Charles de Gaulle a ser qualificado como um dos piores do mundo pelo canal americano CNN. Isso pela postura dos funcionários com relação aos passageiros. Em 2012, a empresa AETP, que administra o metrô da cidade, chegou a lançar uma campanha para tentar melhorar a imagem dos habitantes da capital, estampando o slogan Houston Civils, ou Sejamos Civilizados, em tradução livre. Ela apelava para o bom senso dos usuários do metrô e incitava a aplicação de regras mínimas de cordialidade, como dizer bom dia, ceder o lugar para pessoas mais velhas e até mesmo estar limpo. Pelo cheiro que se sente quando entramos num vagão, há claramente uma razão para que a sugestão de um banho esteja em cartazes nas plataformas. Os turistas são os primeiros a corroborar a tese da antipatia francesa. Eles relatam que o parisiense não é o povo mais simpático do mundo, principalmente com quem não está habituado a certos códigos da cidade, como andar sempre do lado direito da escada rolante. Existem relatos de viajantes afirmando categoricamente que Paris é o único lugar do mundo onde, depois de tomar um café, o garçom imediatamente te pede para se retirar, porque tem outras pessoas esperando. Eu mesmo passei por isso e fiquei bastante irritado. Claro que não deve haver outras localidades em que isso seja comum, mas você sabe como é, né? A fama precede Paris nesse caso. Mas esses são meros casos de convivência, não podendo reduzir a experiência da Cidade Luz como ruim apenas por esses precalços. Existem problemas bem mais graves, porém, como a questão da xenofobia. A língua francesa é uma das coisas de maior significância para seus habitantes nativos, isso se não for o elemento mais importante. O sentimento de identidade nacional está intimamente ligado à preservação do idioma francês, que é tido como a base de identificação daquela população.
Se a sociedade preza tanto sua identidade enquanto nação, é inevitável que surjam aqueles mais radicais, que nutrem sentimentos antagônicos contra estrangeiros visitando ou vivendo na França. A primeira vez em que o tema tomou conta do debate foi em 1984, quando os representantes do Partido da Frente Nacional exigiram que o Estado deportasse os imigrantes, com base em argumentos xenofóbicos, sinalizando que pessoas tinham vindo de ex-colônias africanas da França eram um perigo para a nação. Até mesmo os filhos desses imigrantes foram repudiados pelo partido e, de acordo com essa visão deturpada do mundo, deveriam retornar aos seus países de origem. Mas esse sentimento não morreu na década de 80. Os assuntos imigração e xenofobia cresceram na Europa mais na última década do que em qualquer outro período da história. Em 2014, os principais fluxos migratórios destinados à França eram compostos por 61% de imigrantes africanos, provenientes de antigas colônias francesas como Marrocos e a Tunísia. Já em 2016, a França se tornou um dos países com maior número de muçulmanos dentro da União Europeia, juntamente com a Alemanha. À época, cerca de 7,5% da população francesa possuía origens muçulmanas, representando quase 5 milhões de pessoas. Integrar povos distintos no mesmo lugar é uma tarefa complexa em qualquer parte do mundo. E, infelizmente, essa tarefa inclui lidar com episódios de xenofobia e discriminação contra estrangeiros, muitos deles que estão apenas tentando se integrar. Para os mais neuróticos, o próprio hino francês, a Marselhesa, composto à época da Revolução Francesa, é uma canção xenofóbica, por causa do verso "Nossa terra do sangue impuro se saciará". Para a ex-ministra da Justiça da França, Christiane Taubira, uma esquerdista radical, esse trecho seria preconceituoso. À época, esse assunto se espalhou de tal forma que até jogadores de futebol se recusaram a cantar o hino do próprio país por considerarem-no discriminatório, como foi o caso do jogador Karim Benzema, que tem ascendência argelina. Atualmente, a seleção francesa de futebol é reconhecida como uma das melhores do mundo, vice-campeã da última Copa e contando com vários jogadores franceses com ascendência africana, os filhos de imigrantes que a Frente Nacional queria deportar. Com tudo isso exposto, podemos dizer que a França é um país que deve ser evitado? De forma alguma. O país ainda é abrigo para uma grande diversidade de povos, como uma das culturas mais ricas do Ocidente e uma história que, em vários momentos, se confunde com a trajetória da própria humanidade. Mas não existe país perfeito. Já o negócio perfeito? Bem, talvez exista. Muito prazer, eu me chamo José Victor e eu praticamente descobri uma tecnologia que me fez criar um negócio dos sonhos. É uma tecnologia muito pouco conhecida, mas que ao mesmo tempo está escondida embaixo do seu nariz. Se você quer saber como eu a usei ao meu favor para conseguir isso, clique no primeiro link na descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Um canal que te informa e também publica um conteúdo de extrema qualidade. Dá para contar nos dedos quem faz isso hoje na internet. É por isso que eu conto demais com a sua inscrição e o seu like, demais mesmo. Muitos enxergam como número, mas para mim significa mais uma pessoa impactada por aquilo que eu fiz. E essa é a minha felicidade. Conto com você nessa. Quer descobrir por que a Rússia não colapsou economicamente? Então assista o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!